E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem, vamos começar então, primeiro? Primeiro bate-papo. Pois é, né? E aí, pra gente começar, o que a gente vai contar de bom aí? Como que surgiu a PW? Vamos contar nossa trajetória. É longa, hein? Tem bastante coisa. E- Vamos tentar resumir. Bom, primeiro assim, vamos se apresentar, né? Acho que a galera quer conhecer um pouco uns que não conhecem, né? Uhum. Eu sou o Diego, E eu sou a Estelita, juntos nós formamos a PW Media. PW Media. Bom, vamos lá então, chega de... Brincadeira sempre tem que ter, né? Ah, com certeza. Mas só para a gente começar a falar, né, o quanto foi importante a nossa trajetória até aqui, né? Sim. Voltando ao passado aqui, que você lembra da onde a gente estava até onde a gente está hoje. São muitas lembranças, né? Desde onde a gente ficava, as mesas que a gente trabalhava, até hoje, tudo organizado. Foi um crescimento que a gente esperava, né? A gente sempre trabalha buscando algo melhor. Então lá, quando a gente começou, a gente imaginava estar aqui hoje onde a gente está. Exatamente. Isso é muito bom, né? Para quem vê hoje, né, não vê aonde começou, né? Sim. Então, para quem acompanha de longe e quem acompanha de perto também, começou nos fundos, na realidade começou dentro de um quarto, né? Começou lá no quarto da mãe. Logo que a gente casou, começou no nosso quarto. Exatamente. E aí o mais engraçado é que quando eu comecei lá, você falou, não, mas eu quero ir montar um escritório. Uhum. Mas nosso primeiro escritório foi dentro do quarto. Isso. Uma mesa. Lembro da pandemia, a gente trabalhando na mesa, vendo as notícias na televisão e trabalhando dentro do quarto. Exatamente. Mas até a pandemia a gente já tinha ido para São José dos Pinhais, montado escritório e tinha voltado, porque... A pandemia fechou tudo. Isso, e a gente começou, na realidade a PW nasceu antes de 2018, né? Sim. Onde eu já começava com e-commerce há bastante tempo. Mas o nosso CNPJ mesmo nasceu em novembro de 18, né? Isso. Novembro de 18. Então ainda foi numa hamburgueria ali na Nossa Senhora da Luz. Verdade. Na frente daquele mercado que você falou que você nunca entrou, né? Eu já tinha ido 500 vezes lá e falei que nunca tinha ido. E ali começou, né? Ali, então, vamos fazer? Vamos. E deu medo? Tudo que é novo sempre dá medo, né? A gente não sabe o que vai encontrar pela frente, mas se for pensar negativo toda vez, não faz nada. É isso que era Então legal. a gente decidiu e meteu a cara. Dois loucos, né? 2 e mais alguns, né, por volta. Sim, sempre Sempre o tinha pessoal... uns loucos que acreditavam na gente, né? Sim, com certeza, né? A gente tem parceiros aí que estão com a gente há bastante tempo, né? Sim. Fora os familiares que nos apoiaram, né? Sim. Então, na época, meu pai ainda era vivo, sua mãe ainda era viva, minha mãe sempre nos apoiou, seu pai sempre nos apoiou. Então, isso é uma coisa que a gente tem bastante, né? E hoje o pessoal vê PW Media, né? E quanto eu relutei, né? Eu sempre falei PW Media, PW Media. E tinha um ser, que é companheiro nosso, tá até hoje junto com a gente, que falava, não, PW Web Media. E ficou, né? E ali eu fui voto vencido por você e por ele, né? Então, e aí nasceu a primeira, né? PW Web Media. PW Web Media. Mas todo mundo começou a conhecer PW Media, PW Media, PW Media. Porque é mais fácil de falar, né, do que PW Web Media, né? PW Media e pegou. E tem que ser assim, tem que ser algo fácil de lembrar. Exatamente, e o pessoal ainda pergunta, né, o porquê do P, né? O P literalmente é por causa do sobrenome. É um significado maior, né? Sim, pessoa, né? Então é pessoa web media, né? Então isso foi legal. E depois a gente foi passando por mudanças de logo, né? Foram 3, se não me falha a memória, foram 3 rebranding, né? Daí até chegar hoje no que a gente tem aqui, né? Nessa daí. Então, acho que... Mas, assim, relembrando, assim, qual foi a tua maior dificuldade? Porque o pessoal aqui vê você hoje, mas não vê que você largou uma profissão, né? Eu acho que a maior dificuldade, primeiro,
foi empreender, né? Eu não me via empreendedora, não me via tocando alguma coisa, né? E a segunda foi realmente a troca, girar o botão 100% da troca de profissão, que eu sou contadora. Então, apesar de mexer com números, não são os mesmos números da tecnologia, né? Então, 18 anos trabalhando na área contábil, de repente começar a trabalhar com e-commerce, entender o que é domínio, o que é produto, lead, enfim, N coisas, N definições ali que eu nunca nem tinha visto na vida, né? Ah, com certeza, né? Então foi bem desafiador para mim. Mas você dominou a parte quando a gente fazia muita loja virtual, né? Porque eu lembro bem, porque na época da pandemia deu desespero no pessoal, né? Tudo fechado, sim. E todo mundo queria montar loja virtual, montar loja virtual. Tinha que vender de alguma forma, né? Exatamente. E o pessoal achava que, literalmente, vou colocar a loja virtual no ar. Ah, já vai vender horrores, né? E a gente sabe que não é assim até hoje, não, né? Não é colocar uma loja no ar ou colocar um site no ar que vai bombar da noite pro dia, né? Sim, a gente passou por algumas plataformas, né? E essa foi uma área onde eu sempre ia para frente com o cliente, a parte de vender, né? Entendia mais do que você na época de comércio eletrônico. E você dominou, né? Junto com os nossos parceiros, principalmente na época era um parceiro só, né? Que a gente tinha, que está com a gente até hoje. Então, acho que foi desafiador. E ver a evolução, acho que foi muito bom, sabe? E hoje eu olho para trás e vejo que todo mundo que criticou a gente, né? Principalmente chamavam de louco, e aonde o louco tá hoje, né? Então, falo por mim, né? Então, hoje a gente tem uma equipe bem estruturada, uma empresa bem estruturada e tudo dando certo, né? Então, e as pessoas que estavam com a gente lá atrás, né, que acreditaram, principalmente na minha loucura, hoje ainda estão com a gente e acreditando na nossa loucura, né? Sim. Que se tornou nossa, né? Não só minha, né? E chegar aqui nesse ponto hoje foi uma construção de tijolinho, né? Que nem você falou, você entendia mais de comércio eletrônico, eu já entendia mais de financeiro, né? Então, eu fui fazendo uma parte, você foi fazendo outra, um ajudava o outro, enfim. Na verdade, não tinha muito papel definido, né? A gente se ajudava como podia, né? E alguns clientes que começaram com a gente lá atrás ainda, né, estão com a gente até hoje, né? Até hoje. Eu lembro deles ir visitando a gente lá nos fundos da casa da minha mãe, onde a gente montou nosso escritório e sempre confiaram nos profissionais, né? Exatamente. E eles também hoje vieram até nós aqui, já conheceram o nosso escritório e ficam felizes com o nosso crescimento, né? Sim, com a mudança, com a virada de chave, né? Exatamente. Então, acho que esse foi um dos pontos mais alegres que eu digo, assim. Gratificante, né? Exato. Olhar para trás e ver que tudo valeu a pena. E esse canto que a gente montou aqui literalmente na nossa sala, né? O pessoal não tá vendo, mas nos fundos aqui tem as nossas mesas, enfim, né? Sim, sim. Que aqui a gente tornou um canto para receber realmente parceiros, porque a gente hoje não chama de cliente, né? Parceiro. Nosso parceiro, né? Porque não é vender por vender, mas ter parceiros de longa data, né? Sim, e ninguém cresce sozinho, né? Exatamente. Os clientes, ou no caso os parceiros, né? Eles nos procuram porque temos algo a oferecer que eles precisam, né? E nós também precisamos deles, né? E é uma troca diária, né? E a gente acaba se conhecendo melhor e entendendo as dores de cada um e como que cada um funciona, com quem que dá para falar bem cedinho, com quem que tem que falar mais no fim da tarde por causa da correria. Então é legal esse convívio, né? Sim, e é louco, né? Porque eu não falo inglês. E nós temos clientes fora do Brasil, né? Sim. E eu tenho que me virar, né? Tive que me virar várias vezes para falar com clientes de Portugal, onde literalmente
morava em Portugal a proprietária, mas não falava... Mas era polonesa. Era polonesa. Então, ou falava inglês ou polonês. E daí ela queria falar de uma coisa, eu queria falar de outra, para a gente poder se entender, e ali rolava o tradutor de um lado e do outro, né? Mas no fim dava certo. Sim, né? Então, vê que a empresa que começou num quarto, atende clientes na Espanha, clientes em Portugal, Alemanha. É muito gratificante para a gente hoje. Com certeza. E hoje todo o território nacional, né? Então a gente tem clientes aí em todo o território nacional. Isso é extremamente gratificante, né? Isso mostra o nosso comprometimento, né? Porque a gente foi construindo isso ao longo do tempo. Não é assim, amanhã já tem cliente de todo que é lado. Não. Hoje é um daqui, ou amanhã é outro de lá, depois é um de fora, né? E um vai indicando para o outro e assim vai. Então, é uma construção diária. Na verdade, inclusive hoje a gente faz essa construção diária, né? Porque se não houver comunicação entre nós, empresa, com o cliente, com o nosso parceiro, com o time deles, não tem o porquê e não tem como dar resultado, né? Exato. Ainda mais nos dias de hoje, né, que se fala muito em AI, né? Então, o pessoal acredita que hoje um ChatGPT, um Gemini serve só para você ficar trocando ideia, fazer caricaturas, enfim, né? Você entra lá, põe tua ideia, ele te dá uma resposta e aquilo é o conselho para a vida. Sim, e hoje, vendo 2026, onde a gente chegou até, e tudo que a gente passou em 25 foi um ano de estruturação, onde a PW cresceu muito, e a gente ainda vai crescer bastante, mas o quanto a gente investiu em AI, quanto a gente investiu em infraestrutura, em capital humano, porque por mais que venha, o capital humano é extremamente necessário. Claro, com certeza. Assim como a gente precisa dos parceiros, né? A gente precisa também do capital humano, dos colaboradores, das pessoas que estão dispostas a encarar esse desafio também, né? Crescer profissionalmente, crescer como pessoas, porque aqui é uma troca diária, não só de assuntos profissionais, mas também de assuntos pessoais. Então, acho que todo mundo aprende um pouquinho por dia aqui, um com o outro, e isso é maravilhoso, né? Sim, pessoas que passaram dentro da PW, né? Então, tivemos o privilégio aí de ter uma pessoa bem significativa que foi o primeiro emprego, começou a trabalhar com a gente, hoje também é empreendedora. Sim. Então, isso para nós é bem, bem gratificante, que nós podemos contribuir também com as outras pessoas, né? E pessoas que entraram a trabalhar com a gente, saíram, hoje estão com a gente e a gente vê a evolução de cada pessoa que está aqui dentro, né? Então, isso é gratificante. Outro ponto bacana que eu vejo foi as empresas que fomos fazendo, fomos readaptando, cada um no seu contexto, né? Eu como fundador e você como cofundadora. Eu acho que isso é extremamente gratificante, sim, mas eu digo empolgante. Sim, empolgante. Porque dá vontade de continuar, né? Às vezes você está triste porque uma coisa não deu certo, e é muito louco, porque quem olha para mim vê dois Diegos, né? O Diego sério, o Diego teimoso, né? Porque eu sou muito teimoso. Esse eu vejo todo dia. Então, e não pode desistir. Não. Então eu vejo que tem esses dois lados, a teimosia do meu pai e o lado comercial da minha mãe. Então isso foi uma das coisas mais gratificantes, né? Então eu vejo que o não aceitar o não, então quantos nãos eu recebi? Às vezes não é teimosia, é persistência. Porque hoje você fala em vendedor, né? Hoje a gente trabalha muito com tráfego pago e muito com captação de lead. Então qual que é o serviço do tráfego pago? Literalmente, pegar o interessado em vender com o interessado em comprar e conectar eles. Exato. Isso é o básico do básico, é o feijão com arroz. Mas o vendedor hoje, se ele não se atualizar, se ele não se modernizar e não for persistente, não vai. Eu me lembro que quando eu comecei a vender loja virtual, que era aqueles pequenos notebook, lembra? Nossa, que era tijolo, um tijolo, né?
eu rodei a 15 aqui em Curitiba, de ponta a ponta, com a mochilinha nas costas, batendo a 15 de ponta a ponta, levando vários nãos. Ah, você é maluco, mas o maluco vendeu para muitas lojas ali da 15, né? Então, teve clientes que eu trabalhei, que a gente fala, a gente começa um namoro e fui oficializar o namoro depois de 1 ano e meio. É um trabalho de formiguinha. Que é o nosso maior portfólio, vamos dizer assim, do lado de e-commerce, que hoje é uma empresa gigante, né? E a gente levou um ano e meio, né, para conseguir. Então, foi antes de eu fundar a PW, antes de eu começar, a gente começar a namorar, e, enfim, nosso casamento. E depois que ele descobriu que eu tinha aberto a nossa empresa, ele veio atrás de nós, né? Uhum. E como muitos vieram atrás de nós. Poxa, o Diego, né? Eu vim atrás do Diego. E hoje o que eu estou tentando fazer é desvincular e não desvincular, que a PW cada vez se sobressaia mais, né? Então eu acredito que a gente está conseguindo fazer isso de uma forma bem gratificante, né? Sim, isso tudo depende de posicionamento e a gente está em busca disso, né? De que seja vista a PW, porque tem mais pessoas por trás da PW, né? Não só o Diego, não te desmerecendo, mas tem mais pessoas por trás da PW que fazem o negócio acontecer todos os dias, né? E a gente sempre foi muito grato, né? Eu acho que antes de qualquer coisa a gente tem que ser grato às nossas famílias que nós viemos. Sim. Então, tanto você aos seus pais, seu pai, sua mãe, hoje que não está mais conosco, eu ao meu pai e minha mãe, que meu pai também não está mais conosco, mas a família que a gente veio, que nos deu, né, a sabedoria e o apoio necessário, porque hoje a gente vê que as coisas são muito fáceis para essa geração. E aí eles deram todo o que eles podiam na maneira deles, e a gente nunca reclamou, a gente sempre correu atrás, batalhou. Então isso que acho que forjou a gente, né? Então uniu eu e você e formamos aí a nossa família, né? Sem medo de trabalhar, né? Meter a cara e trabalhar. Exato. E hoje, olhando para trás, o que te marca mais? Que você fala assim, puxa, esse momento foi um momento marcante. Eu acho que é recente, né? Foi quando a gente realmente montou aqui o escritório. Acho que aí foi um marco, uma virada de chave, uma caída de ficha, que você vai vendo aquilo acontecendo e pensando, nossa, um dia eu sonhei com isso que está acontecendo hoje. E você se vê naquele meio ali de tudo acontecendo e você fala, puxa, valeu a pena. Nossa, isso é legal, hein? E o que mais te marcou? Ixi, prepara a lista. Seja breve. Seja breve. Eu acho que são vários capítulos. Primeiro foi a virada de chave, numa situação onde que eu tive que realmente assumir uma posição e começar a PW. Outro foi momentos que eu tive que eu pensei em desistir e você não me deixou desistir. Um grande amigo nosso que está com a gente também não me deixou desistir da PW. Então isso é gratificante. E que nem você fala, olhar hoje, aonde a gente está, aonde a gente chegou. Não é que a gente chegou, não. Chegamos no topo já. Não, mas se a gente for olhar a nossa trajetória de lá até aqui, está sendo muito gratificante. Chegar todo dia aqui e ver que a nossa equipe está 100% engajada, que a gente... Acreditando no nosso projeto. Sim, portanto que... E uma grande virada de chave, que foi o que mudou a linha de percepção e da onde a gente ia começar, foi em novembro do ano passado, quando eu estava no evento, e realmente, onde você falava muito sobre camiseta de Cortal, sangue de Cortal e o caramba 4, só que ninguém se percebeu, que se tocou na realidade que camiseta se troca, sangue se faz transfusão, mas o DNA é imutável.
Exatamente. E aí, num estralo, eu falei assim, tá aí. Se a gente quer colaboradores, se a gente quer parceiros que cresçam com a gente, eles têm que estar alinhados ao meu DNA e ao seu DNA, que é o DNA PW. Que é o DNA PW. Então, mandei mensagem para você, estava ocupado, mandei mensagem para os meus parceiros, que sempre me escuta, e ali começou, eu já comecei a fazer pesquisa, já comecei a fazer, e aí naquele mesmo dia o rebranding já veio, e foi uma coisa muito louca. E quando a gente apresentou isso no final do ano, na nossa confraternização, que eu vi o brilho de cada um tendo orgulho em fazer parte, cada conversa que a gente tem hoje, ontem mesmo a gente teve uma conversa com alguns colaboradores e você enxergar que as pessoas querem fazer parte. Exatamente. E elas não estão aqui porque, eu preciso trabalhar. Trabalhar, todo mundo precisa trabalhar. Sim. Mas tem orgulho de fazer parte. Querem construir algo com a gente. Eu acho que isso que me dá mais alegria. Quando muitos falam assim que é um fardo ser empresário hoje no Brasil, sim, é muito complicado. Então, hoje, para você ser empresário, o pessoal acha que você está rico, que você é milionário, mas ninguém vê a carga tributária que você carrega. Eu costumo falar que eu tenho a minha família, sim, eu, você, a nossa paçoca, tem minha mãe, que é a minha família, da onde eu vim, seu pai, que é da onde você veio, mas eu me sinto responsável por cada família, de cada colaborador que está aqui. Então, isso é o que me marca, é o que me motiva a não desistir. Então, às vezes eu estou sério, às vezes eu estou concentrado, cada negociação. Ontem eu escutei do velho da van que ele é um solucionador de problemas. Por que ele está sempre sorrindo? Aí me lembra uma frase do meu pai, que ele falava assim, que não importava o tamanho da dificuldade, sempre mantém um sorriso no rosto. E quando ele falou que ele é um solucionador de problemas e ele está sempre sorrindo, ele está certo. Hoje eu não vejo mais o problema como um bicho de 7 cabeças. Não adianta eu perder a razão, perder o juízo, ficar extremamente estressado. Estressado eu fico, não adianta dizer que não. Mas a gente tem que solucionar problemas. Mas o problema, a palavra problema e a situação em si, é a gente que cria. Porque não é um problema, é apenas uma situação difícil que você está passando, e se você complicar mais ela, fica mais difícil de passar por ela. Exatamente. Então, se você sorrir, se você tenta levar isso mais leve, isso fica mais fácil. E aí entra realmente a PW. Por quê? Se a gente vende um serviço, porque a gente vende uma solução. A venda é uma solução. E hoje eu costumo falar que hoje a única profissão que existe é o vendedor, é a vendas. Não adianta você ser um advogado se você não souber vender o teu serviço. Não adianta você ser um médico se você não souber vender o teu serviço também. Não seria a única profissão que existe, né? Seria uma das primeiras e que continua e vai perdurar por muito tempo. Exato, só que quando você vai conversar com uma pessoa, que você vai fazer uma reunião, o pessoal já vai com a cabeça, eu tenho esse serviço para vender. E o que me gratifica em cada negociação é você entender a dor, a necessidade. Então, a pessoa já vai achando, por exemplo, assim, eu vou fazer X, chegar lá com a receita. Não é nada formatado. Chegar lá e falar assim, vou te vender isso aqui. Não, você tem que entender se aquilo vai atender a pessoa, né? Se aquilo realmente vai fazer sentido para o negócio dela. Porque às vezes a dor dela é outra, né? Então não adianta chegar lá, por exemplo, com um pacote, estou te vendendo isso aqui. Não. E acho que isso aí foi o que a gente sempre conseguiu passar, né? Sempre entender a necessidade e ser consultivo. Sim. E construtivo. Então isso foi muito gratificante. E passar confiança e profissionalismo sempre, né? Exato. Posicionamento é muito importante. Posicionamento. Né? Então, parceria. Uma das coisas bacanas, né, que tudo foi passando, né? Sim. Alguns podcasts que eu fiz que mudaram algumas rumos da nossa trajetória, que somos muito gratos.
palestras, com consultorias que a gente vem fazendo ao longo do ano. Então, outra coisa também, né, os brands que a gente foi fazendo das marcas, isso foi muito legal. Você vê a empresa nascendo do zero, a logo sendo criada, a identidade visual sendo criada. Então, isso é muito legal. E como você criou o evento, né? O PW Elas. E por que você criou o PW Elas? Para elas. Primeiramente, para as nossas colaboradoras, né? Que a gente divide a maior parte do dia, né? A gente passa mais tempo aqui juntos do que as pessoas em casa, né? Com suas famílias. Então, nada mais justo do que pensar nelas com carinho, a ponto de fazer esse movimento, que na verdade é um movimento que vai conectar mulheres empreendedoras ou não, enfim, mulheres que se apoiam, mulheres que, né, se levantam. E os primeiros eventos foram para elas da PW aqui, né? Porque, poxa, sem elas não teria a PW, né? E é engraçado, E elas né? estão hoje, elas são a base. E é engraçado, não, é certo, né? Uma coisa é bem importante. Hoje, 80% do nosso time é feminino. Exato. E isso é legal, né? Então, hoje somos apenas 2 homens dentro da PW. Então, Então, é bem, bem legal. Então, esse é um movimento que eu sinto orgulho de você. Porque foi idealizado por você, feito por você, pensado do seu jeito, a logo saiu do jeito que você queria. Quando a gente fala em branding, a gente está falando do branding da PW Elas. também. Então, ver você enxergando quando você passou a ideia e quando nosso time criou a logo e quando trouxe a logo para nós, para você, literalmente foi algo divisor. Você enxergou e você falou, caramba, é isso que eu queria, né? Exatamente. Eu olhei e falei, puxa, ficou melhor impossível. Não, isso é muito legal. Acho que se a gente ficar falando aqui, a gente vai falar tempos e tempos. E foram eventos que você fez que foi extremamente legal. Eu vi no rosto de cada colaboradora estar participando. É algo que impacta no trabalho e na vida pessoal, né? Workshop de maquiagem, workshop de posicionamento. Ah, mas maquiagem no ambiente de trabalho, acho que não combina, vocês vendem outra coisa. Não, a gente vende outra coisa. Mas as nossas colaboradoras, todo mundo precisa de posicionamento. E como se posicionar? Hoje o cliente, ele vai te enxergar de um jeito. Então, cuidar da sua própria aparência, cuidar do seu posicionamento, mostra que primeiro você tem cuidado com você. Então você vai, obviamente, ter cuidado com a empresa e com os negócios de outra pessoa. Não só a maquiagem, né? Sim, maquiagem, posicionamento. E isso mostra que você se importa. E quando você se importa primeiro com você, já é algo também surreal, porque Autoestima. você tem que se gostar, né? Se você não gosta nem de você, então não tem nem por que você sair de casa. Tem muitos lugares que a gente vai que a gente é mal atendido. Bastante. E às vezes a gente até brinca, poxa, ficasse em casa então, né? Desse oportunidade para quem quer trabalhar. Porque é isso mesmo, você tem que se gostar, você tem que gostar do ambiente que você tá, você tem que gostar das pessoas com quem você trabalha, né? Não é você tem por obrigação, mas se isso for algo natural, melhor ainda. Não, mas é isso mesmo, né? A gente se E os eventos vão continuar, da PW Elas está sendo feita toda uma programação. Falando em eventos, em setembro nós temos um evento que vai ser O da PW, né? o da PW, que esse vai ser conduzido por mim, que é um sonho que eu tenho há bastante tempo, que ele está no embrionário ainda, né? A identidade está embrionária, o nome já tem, né? Mas... Não conta. Não pode. Não conta. Não. Mas a hora que eu ver, né, na verdade a gente já tem a ideia do que vai fazer, nosso time já está fazendo, né? Engajado já nisso, né? E já está pensando junto com a gente e vai ser um evento exclusivo para empreendedores, né?
Então, é em setembro, a única coisa que eu vou adiantar, e vai ser muito legal. Então, esse espaço a gente criou realmente para que a gente traga parceiros, convidados, amigos, para a gente estar falando sobre empreendedorismo. No caso, às vezes você, só conversando com, não só com mulheres, mas com nossos parceiros. Eu, alguns assuntos mais delicados. Sim. Né? Hoje, realmente, a gente acabou conseguindo fazer uma separação que a gente queria, né? Então, eu acabo, por causa da nossa rotina, eu acabo ficando com os assuntos mais delicados, né? E hoje você toma conta aí da equipe, né? Da operação, do financeiro, enfim. Então, acho que isso vai ser bem legal. Então, acho que isso é gratificante, né? Vamos aí, vamos para cima, vamos fazer 2026. Tem muita coisa ainda para acontecer, a gente chegou até aqui, e aqui não é o fim ainda, Não. Tem muita coisa, né? Tem muita água para passar embaixo da ponte. Mas a gente tem que saber olhar para trás e reconhecer tudo que foi feito, quem participou desses momentos, né? Porque foi uma construção. Foi. E ainda tá, né? Tem andares ainda. Sim, eu digo que hoje, olhando para trás, nós hoje fizemos a fundação. Uhum. Hoje a fundação ela foi feita sólida. Sólida. Agora é erguer as paredes e fazer a obra completa. Mas a fundação, que é o mais difícil de se fazer, a gente fez. Que tem que deixar ela extremamente forte para que aguente as pancadas aí que o empreendedor brasileiro tem que encarar todos os dias. É isso. Bom, somos sócios na vida, né? Nos negócios. Casados já há quase 9 anos. Tudo isso. Você vê o quanto que eu te aguento. Eu sou um amor de pessoa. Um amorzinho, né? Então, somos sócios na vida já há quase 9 anos. Somos sócios na PW. Quase 10 anos. 9 anos nós vamos fazer de casado. E somos sócios na PW e somos parceiros. E eu acho que é isso que faz a engrenagem girar. Então é isso. Muito obrigado por sempre estar junto comigo, acreditando nas minhas loucuras. E você também, acreditando numa contadora que se aposentou precocemente para assumir outra função. E é isso aí. Gente, muito obrigado por tudo. Fique firme e forte, que vão vir grandes episódios, grandes conversas, vocês vão acompanhar. E a PW está apenas começando. Grande abraço e até o próximo episódio, galera. Um abraço!